trabalhado com padrões, certo? Quando a gente vai aprender escala, a gente percebeu que existe uma estrutura, que existe uma fórmulazinha lá que a gente tem que serve para cada escala. Quando a gente foi trabalhar com formação de acorde, a gente tem que respeitar essa estrutura da escala para a gente conseguir formar nossos acordes. E a gente se depara com uma nova estrutura para poder formar esses acordes. E em campo harmônico não é diferente. É como se fosse um acorde, só que com acordes. Ficou meio redundante, né? É como se fosse uma estrutura nova, só que em vez de usar as notas de forma separada, a gente vai usar um acorde. Se antes a gente usava uma nota para fazer uma escala, isso aqui é uma nota, isso aqui é uma escala. E a gente usou isso para montar um acorde, que é uma combinação de notas. Agora a gente vai fazer o campo harmônico. E é mais uma estrutura que a gente aprende para poder a gente conseguir aplicar os nossos acordes. Tá, vamos lá. E o que é campo harmônico? Vamos lá, o conceito de campo harmônico. O campo harmônico é um dos conceitos mais importantes da música. O campo harmônico é o conjunto de acordes, um grupo de acordes, de notas, a partir de cada nota de uma escala musical. Usado apenas as notas dessa escala musical. Na música tonal, o campo harmônico mais comum é o campo harmônico maior e o campo harmônico menor. Ou seja, que a base das nossas notas serão uma nota menor ou uma nota maior. Então, o campo harmônico basicamente ele é um grupo de notas, certo? Que nós vamos usar dentro dessa estrutura para poder a gente definir ali a nossa tonalidade, né, que a gente vai usar na música, né? Na aula retrasada sobre estrutura, deixa eu falar, gente, sobre escala. A gente entendeu que cada escala tem um padrão, ela tem um grau, certo? Cada nota é um grau da escala. Aqui não é diferente. Quando a gente vai montar o nosso campo harmônico, nossos acordes, nós também usamos essas escalas, né? Lembram? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, terceiro grau define se a nota é menor ou maior, lembram? E agora as nossas notas, os nossos acordes vão se denominar graus também. Então, o meu acorde de Dó é um grau, Ré é outro grau, e assim por diante. Nós temos 7 graus, sendo que o oitavo já é a oitavada, é um tom acima, né? É uma oitavada acima, né, que fala. Tá. Vou usar, por exemplo, a escala de Dó maior para poder mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que a gente trabalha esse campo harmônico, né? O Dó. Na escala de Dó nós temos Dó, ela começa a partir do Dó e ela acaba no outro Dó, da outra oitava. Então significa que o primeiro grau é o Dó, o segundo grau é Ré, terceiro grau Mi, quarto grau Lá, depois Sol, Lá, Si, e o oitavo grau Dó novamente, da nossa escala de Dó. Depois nós vamos usar a construção do acorde, né? A tríade, que eu falei, que é esse, quer dizer, primeiro grau, terceiro grau e o grau.
caso, uma música que você canta em dó. Vou dar o exemplo de dó porque é a mais comum. Deixa eu ver uma aqui. Começa em dó aqui. Ela é desse tom, ela é dessa altura aqui, dessa voz que eu estou fazendo, porque ela está em dó. Se eu subir ela, por exemplo, eu vou começar aqui em Fá. Aí já é maior. Eu nem consigo começar a música, por exemplo. Nem consigo. Eu já vou ter que cantar grave para você cantar. Ela ficou muito alta para mim. Deixa eu ver, ó. Agora é ré. Aí se eu subir mais um. Entendeu? Então isso vai definir a altura que eu vou cantar. E quais são as notas que eu vou usar para padronizar essa altura? É isso que o campo harmônico vai dizer. Essa é a resposta que o campo harmônico vai dar pra gente. Entendeu? Então é essa a estrutura que a gente vai usar agora para poder tocar as músicas. Tá, e qual que padrão é esse? Qual fórmula é essa? Bora lá. Primeiro grau, quarto grau e quinto grau, notas maiores, sempre. Segundo, terceiro, sexto grau, notas menores. E o sétimo grau, diminuto. Simples. Essa é basicamente a fórmula. Cada grau ela vai ter uma função. O primeiro grau é a estabilidade central de centro tonal. Esse nome até confunde um pouco, né? Centro tonal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nota que dá nome ao nosso tom. Então, se eu tenho um tom de Mi, a primeira nota vai ser Mi. É o primeiro grau. O primeiro grau significa que é o pilar, que é o que diz, que é o que nomeia o nosso tom. Então, significa que a escala que nós vamos usar vai ser a escala daquela nota. Significa que a base tudo vai ser em torno dessa nota, porque ela é a nossa é a tônica, ela é o nosso grau tônico, nota tônica. O quinto grau, que é esse aqui, ó. Por que nota dominante? Porque dentro dessa escala vai ser a nota que vai ser mais alta, a nota maior mais alta, e vai ser a que vai dar mais tensão. Então, geralmente quando você está cantando a música, a parte mais alta vai ser essa nota aí, que ela é a dominante, né? Porque é a nota mais forte. E ela sempre traz de volta para a tônica. É uma nota que vai chamar a tônica. Então eu estou aqui, por exemplo, tocando um dó aqui, ó. Eu meti um Fá. Se eu jogar aqui um Sol, a próxima nota que vem geralmente é a nota, ela chama a nossa tônica. E a quarta é a subdominante. Ela chama tanto a tônica quanto a dominante. Ficou confuso? Ficou, né, cara? Você tá aí. Parece um caramelo vendo quando não entende nada. Tá, bora lá, vou repetir pra ficar. Alguém não entendeu, pessoal? Tá difícil de entender, né? Pra quem não pegou de uma aula, tá boiando. Mas é assim mesmo. O Ali tá gravando. Quando vocês assistirem a penúltima aula, a última, essa aqui vai fazer todo sentido pra vocês. Talvez vocês não entendam, mas se vocês assistirem lá a penúltima, a última, essa vocês vão entender tudo. O Rian tá entendendo tudo, né, Rian? Tô anotando. Se espera. Tá entendendo, Ali? Tô. Tá entendendo, Isaac? Tô vendo até em dobro aqui. O que é o primeiro grau? Não. O primeiro grau é a tônica. A nota dominante é a quinta. Agora não é mais acorde. Agora a gente não está formando mais acorde. Agora a gente está formando um campo harmônico. Essa aula seria bem melhor se eu tivesse um quadro para ilustrar para vocês. Mas Imagina de branquinho. mas não tem. Tá, imagina um círculo, certo? Círculo. Aí tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, assim por diante.
A primeira nota aqui, ela sempre vai ser o primeiro grau, independente de qual vai ser meu tom, se é dó, ré, mi, fá, e etc. Então, essa nota vai ser a tônica. Eu vou pular duas notas, segundo grau, terceiro grau. Quarto grau vai ser a subdominante. Essa nota ela tem poder de chamar tanto a tônica quanto a dominante, que é a próxima, que é a maior nota. Depois vai ter uma nota dominante, depois a gente vai ter mais uma nota menor e uma diminuta. E fechou o ciclo. Na verdade era para ser um ciclo, eu fiz uma meia lua aqui. Basicamente isso. A estrutura é essa. Então, independente do padrão, do tom que a gente for usar, vai ser essa forma que a gente vai aplicar. Eu vou deixar para falar de campo harmônico menor, eu vou deixar essa aula um pouco mais simplificada, vou ficar só no campo harmônico maior, porque a menor ela engloba mais coisas. Eu vou tentar esmiuçar um pouco mais esse conceito do campo harmônico maior para vocês, porque senão vai ficar muito confuso. Já na verdade já deve estar um pouco, né? Mas eu vou explicar melhor um pouco. Só estou trazendo aqui um fecho geral aqui do que é a aula de hoje. Tá. A aplicação do campo harmônico. Como é que eu vou aplicar meu campo harmônico? Tá, nosso campo harmônico a gente entende que ele é composto de acordes. Ele é composto de acordes para progressão harmônica. O que é essa progressão harmônica? Progressão harmônica é o jeito que eu vou progredir a minha música, minha melodia. Se a minha música imagine uma montanha-russa. A montanha-russa ela vai para frente, certo? O carrinho sempre está andando para frente, não está andando de ré. Mas ele progride, às vezes ele desce, às vezes ele sobe, às vezes dá uma volta. Na música é da mesma maneira. Às vezes a gente está numa nota muito alta, aí a gente baixa, depois a gente sobe. Mas a gente continua progredindo. Isso a gente chama de progressão harmônica. Então, uma das aplicações do campo harmônico é as notas que nós vamos usar para fazer a nossa progressão harmônica. Nós também conseguimos aplicar na improvisação, quando nós sabemos as notas do campo harmônico, nós temos a capacidade de improvisar, de criar novos ritmos, de criar novas músicas, de criar novas variações musicais a partir dessa estrutura. E o mais importante, que a maioria das pessoas querem muito aprender campo harmônico para isso, reharmonização musical. O nome é grande, mas não é nada complexo. Na verdade, reharmonização musical é apenas você substituir as notas de uma música por outras notas. Se eu estou cantando uma música muito alta, igual eu estava cantando aqui, muito alta, eu posso substituir todas essas notas por outras notas que deixam ela um tom mais baixo, mais ideal para a minha voz. Então, para mim saber fazer isso, eu tenho que saber quais são as notas que compõem aquela escala. Eu tenho que saber qual é o campo harmônico daquela. Se a música está em Ré, então vai ser no campo harmônico de Ré, né? Vai ser a escala de Ré. E aí eu vou ter que mudar tudo para o Dó. Então, por exemplo, se eu tocava na música a minha terceira nota, né? A terceira nota tocada, se ela começa com a terceira nota, o terceiro grau, no tom de Ré, no caso aí se eu mudar para Dó, já não vai ser o Fá, vai ser o... Entendeu? Só estou dando um exemplo de como a gente pode estar substituindo. Isso a gente chama de reharmonização. Vocês não precisam decorar esses nomes não, né, pessoal? Eu só estou falando aqui para vocês, para que vocês entendam melhor. Mas é uma forma que a gente nomeia na prática, sem usar esse nome. Então nem precisa se apegar a essas coisas não. Se apeguem mais no conceito da estrutura. Bora lá? Eu vou trazer um apanhado geral
conceitos aqui para ficar bem mais fácil de entender. Nós temos 7 notas musicais, certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Todo mundo sabe disso. Só que entre uma nota e outra existe um espacinho, que a gente chama de tom, um espaço de tom. É como se fosse uma nota nova, só que muito parecida com a que vem antes e com a que vem depois. Algumas notas não têm esse espaço, no caso apenas 2. Nós temos 7 notas, então 2 dessas notas não têm esse espaço para ter uma subnota lá, que a gente chama de subtom. Então, algumas dessas notas não têm esse espacinho para a gente ter mais uma nota ali, mas outras 5 tem, que são as notas bemóis e as notas sustenidas. Qual a diferença de uma nota bemol e de uma nota sustenida? A nota bemol é meio tom para trás, né? Então, se eu estou aqui no Ré, ela vai voltar meio tom. Ela não voltou um tom inteiro. Se ela volta o tom inteiro, é outra nota, é o Dó, certo? É o Dó. Mas o Ré bemol também é um Dó sustenido, que é um Dó uma casa para frente. É como se fosse assim, ó. Finge que isso aqui é o Dó, finge que isso aqui é o Dó, isso aqui é o Ré. Essa aqui é uma nota que tem no meio das duas. Se eu tenho o Dó como base, aqui vai ser o Dó sustenido. Meia casa na frente, certo? Se eu chegar aqui já é Ré. Agora, se minha base é o Ré, para me tocar isso aqui eu estou voltando, né? Aí ela é bemol. Entendeu? Mais fácil de entender agora? Entendeu? Por que bemol e por que sustenido? É que eu tava com uma dúvida, acho que era na escala de Ré. Porque, tipo assim, é tom, aí semitom, né? Uhum. Só que aí na escala de Ré não tinha como fazer o semitom. Aí era voltando, era Mi bemol, eu acho. Então, eu só não sei que se era isso mesmo. aí que entra a parte interessante. Toda vez que vai um semitom e você está no Mi, você não vai jogar uma nota sustenida ou bemol. Porque o Mi sustenido é o quê? Não é o Fá? Não, joga o Fá. Então é só subir o Fá. É. Tá. Era fácil. E é isso, pessoal. Nós temos esses espaços. Entre esses espaços, entre uma nota e outra, tem lá uma nota escondida, que é a bemol ou a sustenida. A sustenida é a nota meia maior e a bemol ela é meia menor. Entendeu? Tranquilo? Maior e menor é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando das notas, não estou falando de acorde. Tá? Nota, só a nota mesmo, não tem maior ou menor. Tem bemol e sustenido. Quer dizer, bemol e sustenido. Dó sustenido, Dó bemol, entendeu? Tá. E quais são as notas, para ficar mais claro? Tem o Dó eu tenho sustenido? Tem o sustenido. Aí depois do sustenido tem o Ré. Ré tem sustenido? Tem sustenido. É uma nota tonada. Depois vem o Mi. Mi tem sustenido? Não tem Mi sustenido. Porque ele é uma nota semitonada. Lembra que eu falei que das 7 notas, 2 não tem esse espacinho para ter uma nota para colocar ali, bemol sustenido? Mas ela pode voltar, não pode? Então ela pode ser bemol, ela só não pode ser sustenido, porque se ela for sustenido, ela vai ser um Fá. O Fá vai ter o sustenido dele. Quer dizer, aí depois vem o Sol. Sol tem sustenido? Tem sustenido. E se eu voltar à minha casa, tem bemol? Tem bemol também. Quem não tem bemol?
exemplo do Sol tem Sol sustenido, aí tem Lá sustenido, Si. Si tem sustenido? Não, porque senão vira Dó. Então só são essas duas notas, Mi e Si. Mi e Si. Não tem sustenido. Mas tem bemol, eles podem voltar. Bom, basicamente essa é a nossa estrutura de notas e os espaços delas. Essa é mais ou menos a estrutura da primeira aula que a gente vai trabalhar sobre as escalas. E a escala? O que é a escala? A escala é um padrão de organização dessas notas, para me dar um sentido musical nisso. Para que serve? Para mim fazer melodias. Então, se eu vou cantar o parabéns para vocês, eu vou usar algumas notas. Lembre-se, eu não estou falando de acorde. Acorde é a nota composta, né? Usando várias notas. Aqui eu só estou falando da nota individualmente. No caso do teclado é aqui, no caso do violão é cada casinha dessa aqui. O acorde são várias notas. A nota é só uma. Enfim. E a escala, ela é como se fosse um grupo dessas notas. É como se tivesse um padrão de nota. Eu vou pegar um exemplo para vocês aqui, que eu dei na última aula. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Na última não, na penúltima aula. Cadê? Não, a formação da acorde. Não, a letra rítmica. Tá. A penúltima aula eu tinha falado sobre a escala, que é essa estrutura, que é um grupo de notas, que é como se fosse uma formulazinha para me tocar minhas notas. Existem várias dessas formas. Eu não peço que vocês se atentem nesses padrões, mas é interessante saber o que é e é interessante saber elas, né? Existe a escala, as principais escalas, né? A maior, a menor natural, a pentatônica. Cada uma tem uma formulazinha de usar. Que tipo de fórmula é essa? Ela vai definir se a minha primeira nota vai ser, se o espaço entre uma nota e outra. O espaço, vocês lembram que eu falei? Que algumas têm espaço de um tom, que é do Dó pro Ré, tem um tom ali, né? E tem umas que tem espaço de semitom. Do Mi pro Fá não tem um espaço ali, é um semitom. Então, a escala ela vai definir dessa maneira, pelo menos a maior. Tom, 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 semitom, tom. É só um exemplo de uma fórmulazinha para você fazer. Tem várias fórmulas, então a gente separa a nossa escala dessa maneira. Tá, e depois da escala, o que vem? Depois da escala vem formação de acorde, que nada mais é do que nós vamos combinar várias dessas notas para formar um acorde, que dá o som de uma nota. Então, olha só que interessante. Esse é o som de um Dó. Esse é o som de um acorde Dó. Não é o mesmo som? Mas aqui eu estou tocando um Sol. E está dando um som de Dó. Interessante, né? Na formação de acorde, a gente aprende a formar esses acordes através de uma nova estrutura. Uma estrutura que ela vai harmonizar para poder sair o som dessa nota. O Ré não é esse som? E a gente harmonizando com outras notas não fica? O mesmo som? Ré. Isso aqui é um acorde. Um conjunto de notas que formam o som de uma nota. Para poder a fórmula que eu vou usar, mais uma vez, eu vou usar uma fórmula igual da escala. Para me fazer uma nota dessa, eu tenho uma estrutura que nós chamamos de tríade. Três notas. Cada nota, nós organizamos ela
chamando elas de grau, de primeiro em diante. Primeiro grau é a primeira nota, segunda, terceira e assim por diante. E qual é a minha primeira nota? Não sei, depende do acorde que você fazer. Você quer fazer um Ré? Seu primeiro grau vai ser Ré. Você quer fazer um Si? Seu primeiro grau vai ser um Si. Seu segundo grau vai ser um Dó e assim por diante, seguindo o ciclo musical. Então, cada grau tem uma função na formação de acorde. O primeiro grau, ele vai ser o grau que vai dar, que é o grau tônico, né, que a gente chama, que é o que vai dar nome ao acorde. No caso, estou dando o exemplo do Dó porque é o mais fácil. Que vai dar o primeiro grau vai ser Dó. E a nossa nota é Dó. Essa nota é predominante. O segundo grau, a gente não vai usar para formação de acorde. A gente vai usar ela para um detalhezinho, entendeu? Para dar um detalhezinho no acorde. Por exemplo, geralmente o segundo grau, ele não é usado como o segundo, mas como o nono grau. Ou seja, como assim nono grau? Quando a gente chega no oitavo grau, a gente repete a nota de novo. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. O que seria o segundo grau? Aqui vai ser o nono. Então, geralmente a gente usa esse segundo grau como nono. Aí dá as famosas notas com nono. Não sei se vocês já viram. Existem vários graus. A gente define nossa nota, nosso acorde com a tríade, que é primeiro, terceiro e quinto grau. O terceiro grau, ele vai dar variação no nosso acorde. Como assim variação? Isso vale para qualquer instrumento, pessoal, qualquer instrumento. Ele vai dar variação para o nosso acorde. Ele vai dizer se o nosso acorde é maior ou menor. Se ele é menor. Entendeu? E o quinto grau, que é a quinta nota, nós vamos usar 3, lembrando, ela vai complementar. Entendeu? E os outros graus? Todos os outros graus também são complementos para dar variação na música. Por exemplo, o sétimo grau dá uma tensão na música. O quarto grau, mesma coisa. O nono grau, ou o segundo, também. Todos eles vão dar um detalhe a mais na música ali, vão dar uma variação a mais na música. Ó, por exemplo, ó como é que fica interessante você tocando um Dó. Aí você tá aqui tocando a acorde de Dó normal, as 3 notazinhas que a gente viu. Aí você joga a sétima nota, o sétimo grau. Aí a quarta. Aí a nota de novo normal. Parece que eu toquei várias notas, mas eu toquei a mesma nota, só que eu coloquei um grauzinho aqui, depois outro ali. Então, os graus eles servem para isso, para a gente dar essa variação. Então, eu tenho uma estrutura chamada tríade, que são 3 notas, primeira, terceira e quinta, que é a base para mim formar o meu acorde. Eu formo meu acorde baseado na escala. Todos os acordes levam nessa mesma estrutura. Primeiro, segundo, terceiro, quer dizer, primeiro, terceiro e quinto grau. Sempre pulando um tom. Então, e as notas semitonadas? Si, por exemplo. Não tem meio tom. Qual é o meio tom que eu vou ter entre o Mi e o Fá? Não existe, né? Aí eu vou pro Fá é meio tom, não pode. Tem que pular uma inteira, né? Tem que pular o espaço de um tom. Como não tem espaço, eu vou pro Fá sustenido. Aí você for pular outra casa e o alto nota sustenida.
Primeira, quinta. Não, primeira, terça e quinta. Entendeu? Entendeu, Ian? Por que a gente toca um sol sustenido no acorde de. Por que a gente coloca um sol sustenido no acorde? Ou uma nota sustenida no acorde? É porque tem meio tom ali, aí não tem como pular uma casa do outro, entendeu? Tem que pular o semitom ali. E o semitom que está na frente vai fazer com que eu entre nessas notas sustenidas ou bemóis, entendeu? O Ré, por exemplo, ó, o Ré. Primeiro grau é Ré, segundo grau, eu tenho sustenido aqui, né? Eu consigo pular para o segundo grau. Segundo grau é Mi, só que na minha formação de acorde eu não uso Mi, né? Eu uso o terceiro grau. Qual é o terceiro grau? Só que eu preciso de pular uma nota, e não tem meia nota ali no meio delas. Porque se eu pular minha nota, eu vou dormir pro Fá. Então vai ser Fá sustenido. Aí agora eu preciso de qual para completar meu acorde? Da quinta, né? Da quinta. Aí beleza. Da terceira para a quarta, eu não posso pular pro Sol direto. Porque se eu pular pro Sol, eu vou estar pulando meio tom. Porque eu estou no Fá sustenido, eu não estou no Fá, estou no Fá sustenido. Então eu tenho que pular outro tom. Então eu vou pro Sol sustenido de novo. Estou no meu quarto grau ainda. E agora eu tenho que ir pro quinto. Mesma coisa. Aí eu pulso então. Aí eu formo o meu acorde de Ré. É basicamente isso. Entendeu? Entendeu? Entendeu não? Tá. Tô brincando, tá? Eu sei que você entendeu. Beleza. Nossa formação de acorde, a gente usa essa estrutura. E no nosso campo harmônico, que é a aula de hoje, nós fazemos a mesma coisa. A diferença é que a gente não vai pegar primeira, terça e quinta para formar um acorde. A gente já está com o acorde na mão. Agora a gente vai pegar. Agora o nome do acorde ele vai ser um grau também. Para formar o acorde a gente não usava, a gente não numerava a nota com um grau, primeiro, segundo, terceiro, etc. Agora a nossa nota vai ser o nosso acorde completo, a gente vai chamar de grau também, no nosso campo harmônico. É como se fosse, para ficar mais fácil de entender, pessoal, é como se fosse aqui a cidade que a gente mora, certo? Imagine que a igreja é uma nota. Legal. É uma nota musical. Dó. Aí a outra casa ali da frente é um Ré, quer dizer, é um Mi, e a outra casa ali é um Sol. Essas casas juntas formam um bairro, né? Conjunto, que é o acorde, certo? E vários bairros formam uma cidade. Essa cidade é o campo harmônico. Ficou legal de compartilhar agora? Essa cidade é o campo harmônico, o bairro é o acorde e a casa é a nota. Tá. E eu vou repetir agora para vocês a nossa estrutura, né? Para ficar mais fácil de entender. Existem 4 padrões de nota, do acorde no caso, né? Tem um acorde maior, que é essa estrutura padrão. Tem um acorde menor, que é quando a terça varia. Tem o acorde sustenido, que é quando a quinta também varia. E tem o acorde bemol, que é só quando a quinta varia. E tem ele diminuto. Não, na verdade a bemol é quando a nota tônica ela volta uma casa. Então eu estou aqui, ó. Eu tenho ela maior,
padrões aqui. Porque o diminuto vai ser usado na nossa formação de campo harmônico. Tá? O campo harmônico vai ser composto por 3 notas maiores, 3 notas menores e uma diminuta. Vocês podem repetir? 3 notas maiores, 3 notas menores e uma diminuta. 3 maiores, 3 menores e uma diminuta. Tá. Agora a gente vai descobrir quais são os graus que são maiores, quais são os graus que são menores e qual é o grau que é diminuto. O 7º grau, o último, vai ser o diminuto. Então tá fácil. O primeiro, quinto, quarto, quarto e quinto, faça assim com a mão. Primeiro, quarto e quinto são maiores. Essas duas aqui e o sexto são menores. Então, primeiro, quarto e quinto maior, o restante menor, a última diminuta. Isso é nosso campo harmônico. A partir dessa estrutura a gente vai conseguir tocar qualquer música. Entendeu? A estrutura é essa. Então, como é que vai ser nosso campo harmônico? Maior, menor, menor. Maior, maior, menor, diminuto. Primeiro, quarto e quinto é maior. Menor, diminuto. Primeiro, quarto e quinto é maior. Primeira, quarta, quinta maior. Eu posso tocar qualquer música, pessoal. Qualquer música apenas com 3 notas. As 3 notas maiores é base para você tocar qualquer música, independente de qual música que seja. Quando eu estava aprendendo a tocar, eu não sabia fazer nota menor. Não sabia fazer nota sustenida, não sabia fazer bemol, não sabia fazer sétima, quarta, não sabia usar nenhum grau na minha nota. Eu só sabia fazer as notas maiores. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó. E eu ia tocar na igreja, assim, da harpa. E eu tocava toda vez com a mesma nota. E até hoje, às vezes, tem músicas assim, que se encaixam perfeitamente com as 3 notas. Por exemplo, ó, Dó. Bora lá, no Dó. Qual foi que eu falei? Qual foi o padrão que eu falei? Maior, menor. Então significa que a primeira maior, aí depois menor, maior. Quais são as 3 notas maiores então? Primeiro, quarto e quinto. Dó, ré, mi menor, fá e sol maiores. Depois maior, depois menor e diminuto. Com essas 3 notas eu tocava todos indo da harpa. Então eu chegava lá no culto de noite, aí o irmão ia cantar, deixa eu ver aqui. E aqui tá, eu sei que tá afinado, o pessoal estava tocando. Aí chegava lá no culto de noite, a irmã ia cantar, o hino da harpa lá, aí eu ficava aqui, ó, caçando qual era o tom que ela estava cantando, né? Lembrando, o tom é a altura, né? É a altura, se ela está cantando pêssimo, né? Aí eu ficava aqui, jogando a nota, aí tá em dó. Então se tá em dó, quais são as 3 notas maiores do dó? Dó, sol e fá. No começo eu ia improvisando, até eu encontrar o padrão. E depois eu tocava a música. Então, se eu tocasse, por exemplo, Foi na Cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Não, eu tocava a música todinha. Ah, e o 304? E o... Não é aquela mesma? Acho que é assim. Então, eu tocava todas as músicas usando as 3 notas entre eles, porque era o que eu sabia fazer. Aí depois eu aprendi as notas menores, eu fui implementando. Depois eu aprendi a usar os graus, né? Aprendi a usar os graus. Aí o meu ré já conseguia fazer uma variaçãozinha. Já conseguia dar um sentido diferente na música, né? Então, por que eu estou falando isso para vocês?
Eu não tinha teoria musical nenhuma, eu não sabia para onde é que ia. E é muito importante aprender esses conceitos. E o campo harmônico, ele dá a base para você tocar qualquer música. Então, essa estrutura de 3 notas maiores, 3 menores, é a estrutura do campo harmônico maior. Tem outras estruturas, mas a principal é do campo harmônico maior e do campo harmônico de notas menores. Certo? Deixa eu ver. Bom, é isso. A aula de hoje era a base, a introdução de campo harmônico. Na aula que vem eu vou passar sobre campo harmônico menor. Agora eu peço que vocês tirem dúvidas, caso vocês tenham. E se vocês quiserem dar uma olhada aqui na prática, a gente também pode ver. Alguém tem alguma dúvida sobre o campo harmônico? Eu tenho dúvida na prática também, porque você fala assim, a gente vai imaginando daqui da cabeça. É porque o ideal mesmo era que tivesse um quadro, porque você via o desenho na hora porque é conceitual mesmo essa parte. O ideal também seria que todo mundo tivesse instrumento para a gente conseguir fazer a formação de acorde, para a gente conseguir fazer o campo harmônico aqui, entendeu? Para poder conseguir tocar, para poder já começar a tocar as músicas, mas não é o que a gente tem. Então, meio que, como a gente não tem esse recurso, a nossa prática, bom, é claro, né? Aulas que virão, a gente vai começar a praticar, vou começar a separar vocês em grupos para vocês, né, explorarem esses conceitos e depois a gente já vai partir para instrumentalização, né? Que no caso é assunto não da próxima aula, porque eu vou passar um pouco mais disso aqui, mas a gente pode dar introdução à instrumentalização. O que eu quero que vocês também coloquem na cabeça de vocês. Quase todo mundo, a maioria das pessoas que vão aprender música, elas vão aprender por causa de um instrumento que elas querem tocar, certo? Só que antes de saber o instrumento, eu tenho que saber sobre música. Porque a música vai me dar base para tocar qualquer instrumento. O som do dó aqui é o mesmo dó aqui, entendeu? A estrutura que eu uso para formar um dó aqui é o mesmo para formar um dó aqui. Aqui tem o mesmo padrão, a mesma estrutura. Só muda que aqui eu tenho que colocar o dedo numa corda e aqui eu tenho que apertar o dedo no botão. E no saxofone eu tenho que apertar o dedo no botão e soprar. E na sanfona eu tenho que apertar o dedo no botão e empurrar uma bolsa de água. E na harpa eu tenho que puxar uma corda. A diferença dentro do instrumento é a técnica que eu vou usar para soltar aquele som. Mas a teoria que faz aquele som acontecer, a harmonia toda, é a mesma para todos os instrumentos. E é isso que eu estou passando para vocês aqui. Para quando a gente começar a fazer instrumentalização, o que é instrumentalização? Aprender a usar as notas, saber o que é a casa aqui, o que é isso aqui, o que isso aqui faz, entendeu? Qual é o padrão que existe no instrumento para poder tocar. Isso é instrumentalização. É o passo a seguir. É o passo que vem depois de a gente aprender teoria musical. Pronto? Entendeu? Bom, é isso, pessoal. Como ninguém manifestou dúvidas, mas eu acredito que tem, mas a gente vai sanando esse tempo, né? Eu vou deixar aberto para quem quiser explorar um pouco o campo harmônico aqui no teclado ou no violão.